Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai escurecer, a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra, reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes, as folhas começam a brotar. Sabeis que o verão está perto. Assim também, quando veja acontecer essas coisas, ficarais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quando aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, que é fonte de vida, nesse 33º domingo do tempo comum, é que nós estamos nos preparando. A liturgia sempre nos ajuda a viver a nossa fé, a viver a nossa fidelidade ao nosso Deus. E essa liturgia deste domingo nos convida à conversão, nos convida à mudança de vida, a seguir os passos de Jesus, a seguir sua palavra. É a primeira leitura da profecia de Daniel, também nos coloca, nos convida para que nós possamos viver esse caminho de obediência ao Senhor, sejamos capazes dos caminhos da virtude, devemos trilhar esse caminho que agrada ao Senhor. Então nós somos sempre chamados a viver a nossa fé. Então os profetas, eles estavam lá, seguindo, anunciando, chamando o povo à conversão. E nós também somos convidados a viver sempre a nossa fé, a viver sempre essa conversão. Nós estamos já chegando ao final do ano litúrgico, por isso que a liturgia já está nos preparando, para que a gente possa acolher cada vez mais o mistério da fé. Então nós vamos ver no Evangelho de hoje, Jesus fala para os seus discípulos. E quando Jesus fala para os discípulos, ele também fala para cada um de nós, porque todos nós somos discípulos missionários pelo nosso batismo, para viver a nossa fé. E vai acontecer por sinais. A lua vai brilhar, então vai ver o Filho do Homem subindo e descendo. Então, grandes sinais acompanharão a vinda do Senhor. E ele diz que esses sinais que serão manifestados são os sinais que vai despertar em nós a vivência da fé. Por isso que nós temos que estar vigilantes na nossa oração. Nós não podemos vacilar, porque o dia do Senhor pode chegar a qualquer momento. Que é que ele vai dizer no Evangelho, que ninguém sabe quando tudo isso começar a acontecer. Ele diz: a pedra da figueira, quando ela começa
é que o tempo está próximo, mas ainda não é o fim. Mas, e aí ele diz, quem é, quanto ao tempo, ao dia, à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, meus queridos irmãos e irmãs, aqui está também um pouco do mistério da nossa fé. Por isso que nós temos que ser o quê? Vigilantes. Nós não podemos deixar, amanhã eu vou rezar, amanhã eu vou mudar. Não, tem que ser agora, tem que ser hoje. Então nós somos convidados a viver as virtudes hoje, a viver a nossa fé hoje, porque amanhã nós não sabemos o dia, ninguém sabe, só o Pai sabe. Por isso é necessário a gente guardar a palavra de Deus, guardar os seus ensinamentos. Às vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas temos que fazer a vontade do Senhor, o que manda a sua palavra. Tantas vezes nós não temos paciência, nós queremos que as coisas aconteçam ao nosso modo, mas é no tempo de Deus que as coisas acontecem. E hoje o convite é para a mudança de vida. Sejamos vigilantes, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora do fim do dia do Senhor. Nesse dia, somente o Pai sabe. E assim nós temos que viver a nossa fé todos os dias. A nossa conversão tem que ser diária, tem que ser hoje. Nós temos que pedir perdão hoje. Nós temos que viver a nossa fé hoje. Temos que dar o testemunho hoje. Não podemos deixar para amanhã. Amanhã eu vou fazer. Não. A nossa fé tem que ser vivenciada a cada dia. Todos os dias nós somos convidados a viver a nossa fé. Então, o Santo Evangelho de hoje desperta em nós esse sentimento que devemos estar atentos nesse processo de conversão, nesse processo de mudança de vida. Então, não vamos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. E o que nós podemos fazer hoje? A viver a palavra de Deus com plenitude. Nós não podemos ser cristãos de aparência. Eu sou morto quando eu estou aqui na igreja. Não, nós temos que dar o testemunho 24 horas por dia. Aonde estivermos, temos que dar o testemunho de Cristo. Então, o desafio é grande. Nós não vamos viver a nossa fé só quando nós estamos na Sagrada Missa, quando nós estamos na igreja. Mas nós temos que dar o testemunho aonde a gente estiver. Na nossa casa, principalmente, temos que ser testemunho no meio dos nossos lares, na nossa casa. Porque às vezes nós estamos na igreja, escutamos a palavra de Deus, mas quando a gente chega em casa, a gente não dá esse testemunho. A gente não tem paciência com os filhos, não tem paciência com a esposa, não tem paciência com o esposo, e às vezes a gente, em vez de dar o testemunho, a gente dá o contra-testemunho. A mesma coisa é no nosso trabalho. Às vezes a gente tem dificuldade de convivência, a gente tem dificuldade de viver com o outro que pensa diferente, mas é nesse momento que nós temos que dar o testemunho, que nós temos que ser vigilantes, porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai chegar, mas esse dia vai chegar. Somente o Pai sabe o dia. Por isso que Ele enviou os discípulos, enviou o seu próprio Filho para a nossa salvação. Depois veio os discípulos com essa missão. Então nós estamos aqui vendo o Espírito Santo para colocar todas essas verdades no nosso meio. Então, meus queridos irmãos, vamos guardar no nosso coração essa liturgia, essa palavra de Deus, que ela venha sempre nos ajudar a viver a nossa fé. Que a nossa resposta
aos projetos, aos planos de Deus, a essa fidelidade ao nosso Deus, que a gente também possa ter essa alegria, né, de guardar, né, de pedir força ao Senhor que nos proteja, que nos guarde, porque Ele é o nosso refúgio. É a Ele que nós temos que ter força e segurança. E assim como o salmista falou hoje, guardai, ó Deus, porque em vós me refugio. Então que a gente tenha sempre essa força, essa coragem, né, de viver a nossa fé, e no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, que o Senhor nos guarde e nos proteja, porque Ele é o nosso refúgio. É a Ele que nós devemos servir. Então vamos guardar essa frase da liturgia de hoje, que nos chama à conversão, ao arrependimento, a estarmos atentos. Todos os dias temos que dar um testemunho. Todos os dias temos que praticar a caridade. Então nós temos sempre a oportunidade de viver a nossa fé. Então o Senhor vai colocando no nosso caminho pessoas que nos ajudam sempre a viver a nossa fé. Então que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, né, de todos os perigos, e vamos viver a fidelidade ao nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.